Valeu, doutor Gilson. Brigadão pelo convite da Conte para mais essa troca de ideias. Essa semana, na segunda-feira, eu tive no Simpro de Minas. Tivemos no seu sindicato, Gilson, também no bate-papo com a diretoria do Simpro de Minas. Então, se tiver alguém do Simpro de Minas participando hoje, vai ficar com um repeteco, porque de segunda para hoje o que mudou foram só as provocações do Arthur Lira, né? Mas legal vocês estarem já logo na sequência pautado com os dois parlamentares essa questão educacional, que não é uma área que eu domino, quer dizer, eu não domino coisa nenhuma, mas essa menos ainda, e vocês vão poder aprofundar. E como disse o Gilson, trazer algumas informações, algumas inquietações e algumas, acrescentaria, provocações. Provocar para a gente refletir junto. Há algum tempo que a gente tem falado nos cenários que se apresentam no mundo, na América Latina e no Brasil, né? Muita gente debatendo esses temas. E como o Brasil não é uma ilha, ele reflete o que se passa no mundo e interfere no que se passa no mundo. Então vale a pena dar umas pinceladas nessa questão mundial, né? Há algum tempo que, entre as várias marcas desse cenário mundial, né, três se destacam, que é a questão da crise econômica prolongada, né, sem sinais de retomada, sem sinais de recuperação. Só um pouquinho, eu pedi. Também está com o microfone aberto. Por favor, vamos fechar os microfones. Beleza, vamos nós então. Então, uma marca desse período que a gente vive é de crise prolongada do capitalismo, sem sinais de recuperação. Isso gera muita instabilidade no mundo, né? Muita falta de perspectiva, muita decepção, né? Um outro sinal desse período, guerras, né? Guerras localizadas, mas sempre sinalizando para processos mais amplos. E outra marca desse período, o avanço da extrema-direita. Eu só estou citando esses três: crise, guerras e avanço da extrema-direita como marcas desse período que a gente vive. Eu acho que na última fase o que teve é que essas três marcas se aprofundaram, se agravaram ainda mais. Você pega o cenário de guerra, né? A tensão no mundo aumentou muito. Nós estamos correndo o risco de uma guerra regional no Oriente Médio expandido, e sabe-se lá como que isso replica no mundo inteiro, né? Essa provocação que Israel fez contra a soberania de dois países ao mesmo tempo, atacando a embaixada do Irã em Damasco, na Síria, ferindo então a soberania iraniana e ferindo a soberania da Síria, né? Essa provocação de Israel gera reações. Teve uma reação do Irã, que alguns estão chamando, inclusive, esse menino que faz excelentes coberturas, Jamil Chad, que faz excelentes coberturas da diplomacia mundial, vive na Europa. O Jamil disse, foi uma reação telegrafada. Irã telegrafou, né? Irã precisava prestar conta para o seu povo, Irã precisava mostrar ao mundo que não vai ficar quieto, né? Mas telegrafou, foi um ataque de drones, né, de mísseis, agendado. Você avisa, ó, vamos fazer o ataque, né? Mais ou menos dizendo o seguinte, ó, tô avisando, né? Ou como disse o Celso Amorim, ex-ministro de Relações Exteriores e atual assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, foi um gesto. O Irã fez um gesto, né? Mas é isso, nós estamos num mundo tão tenso que sabe-se lá o que vai dar esse gesto. Israel de imediato disse que reagiria, que iria para a tréplica, né? Até agora ainda não reagiu, mas está todo mundo no aguardo de reação, né? Então é isso, nós estamos vivendo um mundo de fortíssimas tensões, né? Você pega Ucrânia, você pega essa situação da faixa de Gaza, que é um verdadeiro genocídio que está sendo cometido em Gaza, mais de 13 mil crianças assassinadas, né? Ontem mesmo um ataque a uma área de brincadeira de criança em campo de refugiado, né? É um genocídio, é uma limpeza étnica, né? No sentido, seja pela visão sionista, colonialista e racista, que é o sionismo, seja pelo salva-pele do próprio Benjamin Netanyahu, que estava para cair, tenta se sustentar, né, em cima de cadáveres, né?
Então nós estamos vivendo um mundo de muita tensão, muita tensão. A impressão que eu tenho, Madá me corrija, a impressão é que essas tensões estão cada dia subindo um andar. Nós estamos, é um mundo de fortíssimas tensões. Isso tem impacto, né? O que ocorre na faixa de Gaza, desse genocídio, tem impacto no mundo inteiro, né? Inclusive na área econômica no mundo inteiro. O que ocorre agora com essa reação do Irã, essa provocação de Israel, tem impacto no mundo inteiro, né? Na economia, juros, dólar, né? Então é esse mundo de tensão, né? O pano de fundo disso, na minha opinião, é que nós estamos num mundo em transformação, né? Os Estados Unidos, aquela unipolaridade com base nos Estados Unidos, ela está sendo questionada, né? Então os Estados Unidos, o seu satélite, né? O seu porta-aviões, como dizem alguns, Israel no Oriente Médio, né? E a Europa hoje totalmente dependente, né? Vive em crise. E você tem um surgimento de novas potências. Então nós estamos um vulcão em erupção, as placas tectônicas se movendo, né? E é isso, é China, Rússia, questionando esse poder unipolar dos Estados Unidos. Então é o velho que não morreu e o novo que não nasceu, né? Nós estamos nessa turbulência. Esse cenário, a crise se mantém, não vou falar muito sobre a crise, porque ela está aí, os números são impressionantes nesse sentido, a economia não se desenvolve, né? A economia está paralisada, né? O que não significa que os ricos não estão cada dia mais ricos, né? Mas a miséria vai se expandindo no mundo, né? E nesse quadro, esse é um quadro favorável à extrema-direita, às ideias da extrema-direita, né? Então nós estamos tendo um ascenso da extrema-direita no mundo. Nós tivemos recentemente essa eleição em Portugal, né? Que esse partido de extrema-direita, xenófobo, que se reivindica salazarista, né? Da ditadura do Salazar, né? Esse Chega, desse Ventura, esse provocador, né? Quadruplica a votação, né? Sai de 12 deputados para 50 deputados, né? Sendo que há pouco tempo atrás tinha um parlamentar só no parlamento português, que é de 250 parlamentares, né? Agora está com 50, mostra força, e mostra força com uma propaganda xenófoba. Ontem eu conversava com uma pessoa, com familiares em Portugal, né? Imigrantes. É um negócio impressionante que está ocorrendo na Europa como um todo, né? E, nesse caso, a citação de Portugal, né? Então cresce na visão xenófoba, né? De violência contra imigrantes, jogando trabalhador contra trabalhador e tal. Cresce em Portugal, venceu a eleição recentemente na Itália, essa Meloni é uma fascistinha. Cresce na Alemanha, deve vencer agora a eleição para 2 governos estaduais importantes na Alemanha, esse partido alemão, esse AfD, né? Que é um partido neonazista, com células inclusive neonazistas, com saudação nazista, né? Cresce, né? Cresce na França, vamos ver o que vai dar com a Le Penzinha. Cresce nos países que eram os países de maior índice de desenvolvimento humano, os países de social-democracia mais avançada, mais corpulenta, né? Países escandinavos, cresce, né? Então, impressionante o que vai ocorrendo. Pode ganhar a eleição nos Estados Unidos, com a grande expressão dessa onda de extrema-direita no mundo, que é o Donald Trump, um bandido, corrupto, estuprador, né? Um sujeito, um criminoso, né? Um criminoso que pode se reeleger nos Estados Unidos agora em novembro, né? Então essa onda de extrema-direita no mundo. Então essas marcas eu acho que se mantêm e se agravam. Tensões, guerras, crise econômica, ascenso da extrema-direita. Isso está ocorrendo na nossa região, na América Latina, né? Até com sinais de guerra, coisa que nós não tínhamos e agora passamos a ter. Você vê esse conflito Venezuela-Guiana, a disputa de Essequibo. Pode ser bravata, mas ninguém sabe o que vai dar exatamente aquilo, né? É preciso tentar conter, né? Vide agora essa situação do Equador, né? Invadir uma embaixada. Invade a embaixada, põe a polícia dentro da embaixada do México, né? Então, olha o grau de tensão que isso vai chegando.
crise econômica na nossa região violentíssima, esse país com muita dificuldade. Isso dificulta, inclusive, alguns governos progressistas da nossa região estão vivendo um período complicadíssimo. Olha a mensagem. Entrou uma vozinha, eu acho que... Olha a mensagem. Cristina Castro, você está com o microfone aberto. Desculpa, Miro. É, sem problema, Cris. Vamos que vamos. Para comprar remédio para mim. Eu estou virando a vida. Tá bom, vai lá. Então eu estava dizendo, você vê, mesmo os governos progressistas aqui do nosso continente, que alguns chegavam a falar que era uma nova onda vermelha ou rosa na nossa região, enfrentando muita dificuldade, campo popular. Você pega Bolívia, o Arce e o Evo estão brigando, um acusando o outro, rachada totalmente a Bolívia, no campo popular. Você pega a queda de popularidade do Petros na Colômbia, que era uma esperança, queda de popularidade do Boric no Chile, que não era tão grande esperança assim, queda de popularidade. Além de avanços da extrema-direita, as últimas eleições a extrema-direita ganhou aqui, ganhou no Equador, com esse ricaço, né, o filho do rei das bananas do Equador, ganhou no Equador, né, com o Noboa, ganhou novamente em El Salvador com um fascista que é o homem dos presídios, né, está encarcerando a população de El Salvador e ganha com força por causa disso, ganhou com mais de 80% da votação em El Salvador, para não falar, ou melhor, para enfatizar o resultado da Argentina com a vitória desse anarcocapitalista Milei, esse que é aconselhado pelo seu cachorro morto, né, pelo Conan, né, e pelos 5 clones do Conan, né? É isso, né? É esse o mundo que a gente está, é essa América Latina também de muita turbulência. Ou seja, eu acho que nós estamos nesse mundo, né? Nós estamos vivendo, na minha opinião, tempos de guerra. Não são tempos de paz, não são tempos de tranquilidade, não são tempos de prosperidade, tempos de guerra. Aí eu entro no Brasil. O Brasil se encaixa nisso. Nós temos um diferencial. É que nós estávamos numa situação muito difícil e agora, penso eu, nós estamos numa situação mais favorável à luta dos trabalhadores. Nós vivemos um período de trevas, apanhamos muito, né? Apanhamos o golpe de 16, do impeachment da Dilma, a ascensão daquele traíra do Temer e as deformas que foram feitas no período do Temer, por exemplo, a deforma trabalhista, que foi uma deforma trabalhista e sindical, porque asfixiou o sindicalismo brasileiro na contribuição sindical, né? E retirou o poder da justiça do trabalho, direito ao trabalho, né? Nós vivemos um período de trevas, com a ascensão do fascismo à presidência da República no Brasil, um sujeito do baixo clero, um sujeito das rachadinhas, um sujeito totalmente desqualificado que chega ao poder com a onda fascista de extrema-direita. Esse foi o período que nós vivemos, né? Nesse sentido, nós estamos um pouco na contramão do mundo. Nós, depois de um período de trevas, estamos vivendo um período mais favorável ao campo progressista, à luta dos trabalhadores. O Brasil está respirando, né? Antes não estava respirando, estava totalmente asfixiado. Golpe, fascismo, militarização, retrocesso em todas as áreas, ausência total de diálogo com qualquer movimento social, né? Era esse período que a gente está vivendo. Agora nós estamos respirando ares melhores, né? A nossa situação é melhor, por exemplo, do que a situação atual do povo da Argentina, né? Estamos respirando ares melhores, né? Isso se reflete no papel que o Brasil volta a jogar no mundo, depois de ter virado um pária mundial. O Brasil voltou ao mundo, como diz o Lula, né? Papel de participar dos grandes fóruns, de interferir e de defender os seus interesses. A economia, com todos os problemas que ela vive, ela ganhou algum fôlego, e isso diferente do que disse aquele editorial canalha do jornal Estadão, não é porque o Lula tem sorte, foi em função de medidas de governo, valorização do salário mínimo, questão de isenção do imposto de renda, aumento da isenção, programas sociais, papel dos bancos públicos. A economia ganhou um certo fôlego, então se falava que a economia em 2013 cresceria entre 0,6% e 0,8% no máximo. Paulo Guedes, aquele brilhante economista,
chegou a falar que o Brasil viraria uma Argentina em 6 meses e uma Venezuela em 1 ano. E o que se viu foi que a economia ganhou um certo fôlego em função das medidas adotadas pelo governo, né? Desde a PEC da transição. Cresceu 2,9%. Isso significa diminuição do desemprego. O desemprego está numa taxa, caiu bastante, está em 7,4%. Isso significa, diminui o desemprego, aumenta o poder de barganha dos trabalhadores, significa aumento da renda, né? Aumento da renda, às vezes sem muita luta, inclusive, aumenta a renda dos trabalhadores, né? Significa ampliação de políticas sociais, retomada de políticas sociais. Então,